gente fala agora sobre essa onda de crimes que tem acontecido na região central de Uberlândia. Nós estamos vivendo, como diz o nosso querido Dr. Marcos Tadeu, delegado-chefe da Polícia Civil, em uma cidade em alerta. E quando falamos da região central, arrisco dizer em pânico também. Segundo a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, Uberlândia registrou um aumento no número de furtos e roubos. Em 2023, só nos primeiros 5 meses, foram 665 denúncias de furto. Em 2024, esse número, também nos 5 primeiros meses, subiu para 695. Esse número subiu para 695, 4,5% a mais. Quando nós estamos falando de casos de roubo, no ano passado, também nos 5 primeiros meses, foram 75 registros em toda a região atendida pela 9ª Região de Segurança Pública. Eu quero o número de roubos agora. Esse ano, o aumento no número de roubos foi de 30,67%, 98 crimes registrados só nos 5 primeiros meses. Atenção, então. Em 2023, de janeiro a maio, foram 75 crimes em toda a área atendida pela 9ª RISP e em 2024, em igual período, já foram 98, aumento de 30,67%, dados da Secretaria de Segurança Pública aqui de Minas Gerais. Números esses que refletem o que a população sente na rua: medo, sensação de que, a qualquer momento, algum bandido pode agir. Porque essa é a realidade que nós estamos encarando diariamente aqui na cidade. Vou com o meu querido Tarsis Duarte, que está exatamente na região central de Uberlândia e que tem, inclusive, acompanhado de perto muitos desses casos que nós mostramos aqui na região. Estamos falando de uma onda de criminalidade que não desce, né, Tarsis? E você que conversa quase que diariamente com essas vítimas, sabe mais do que ninguém a sensação de impotência de comerciantes e empresários aí do centro da cidade. Boa noite para você. Oi, Luciana. Boa noite para você também. Boa noite para todo mundo que nos acompanha aqui no Cidade Alerta Minas. Esses números que você trouxe agora para a gente sobre os furtos e roubos acontecendo aqui em Uberlândia, muitos deles aconteceram aqui no centro da cidade. Fato é que a polícia não informou para a nossa equipe quantidade de crimes que foram registrados aqui no hipercentro de Uberlândia nos últimos dias. Mas a verdade é que os comerciantes têm acompanhado o aumento dos casos dia após dia. E eles acontecem, seja à luz do dia, ou seja, à noite, assim, ó, quando o movimento vai caindo, mas agora 6h18, ainda tem muita gente passando, por exemplo, aqui na Avenida Floriano Peixoto, que você acompanha imagens ao vivo agora na tela do Cidade Alerta Minas, mas depois que as portas se fecham dos comércios e o movimento se cessa de vez, a noite cai, aí vem aquela preocupação com as invasões, com os furtos, ou seja, são assaltos, roubos à mão armada, furtos, as invasões ao longo da madrugada, são diversos casos que vêm preocupando os comerciantes. A gente sabe também que as joalherias, óticas, têm sido aí muito visados pelos criminosos. Os casos que vêm sendo registrados em joalherias vêm crescendo dia após dia. O último caso que foi registrado em joalheria, a gente viu que foi na manhã de hoje, né? Foi uma tentativa que resultou até mesmo em tiros, troca de tiros. Já até mais detalhes sobre esse caso aqui na tela do Cidade Alerta Minas. Mas agora a gente está entrando aqui em um estabelecimento que foi assaltado ontem aqui em Uberlândia. Eu estou com a proprietária aqui, ela vai contar melhor para a gente como que aconteceu esse assalto. Seja bem-vinda ao Cidade Alerta Minas, infelizmente recebendo nessa situação aí, mas olha, vocês ontem foram assaltados à mão armada e o prejuízo por aqui também foi enorme, né? Boa noite. Boa noite. Fomos assaltados às 10h10 da manhã
e infelizmente renderam nossa funcionária, renderam meu marido. Graças a Deus eu não estava na loja. No momento mesmo do assalto, meu marido não estava na loja, porém ele chegou no momento do assalto e eles estavam armados com um revólver, levaram os dois para o fundo da loja e infelizmente raparam a vitrine, nossa vitrine, né? Então foi celulares, foi joias, foi semijoias e o prejuízo, né? Fora o psicológico do meu marido, da minha funcionária e até mesmo o meu, né? Que a gente acaba ficando a maior parte do tempo aqui na loja, traz nossas filhas também, a gente fica super inseguro com o que está acontecendo aqui no centro, né? Então, eu como cidadã representante do centro mesmo, a gente está precisando de ajuda, né, em relação a isso, porque não está tendo a quantidade de policiamento não está adequada à população da nossa cidade. Olha que curioso e audacioso ao mesmo tempo. Os criminosos que estiveram aqui não pouparam nem mesmo o pão de queijo que o marido da Gisele, né? Sim. Que o marido da Gisele estava comendo na hora do assalto. Sim, não foi ele isso? Saiu para comprar o pão de queijo e ele estava voltando para a loja e renderam ele e ainda pegaram o pão de queijo para comer. Assim, chega a ser bizarro isso. Gisele, nós temos acompanhado ao longo dos últimos dias uma escalada da violência aqui em Uberlândia, especialmente no centro de Uberlândia, mas as outras regiões também não têm sido poupadas. Os casos recentes em joalherias mostram que vocês têm sido muito visados pelos criminosos, o que faz com que vocês, de certa forma, se sintam intimidados e aí amedrontados de continuar exercendo a profissão, né? Sim, com certeza. Muitos amigos do ramo, a gente tem um grupo que a gente sempre se fala, muitos amigos do ramo estão querendo desistir. São pessoas que têm 30 anos de experiência em joalheria. A gente está há pouco tempo, a gente era os únicos que ainda não tinham sido assaltados e infelizmente aconteceu, né, ontem, mas assim, tá todo mundo sem saber o que fazer. Porque para investir em um novo segmento, começar tudo de novo também é muito difícil, né? E acaba que a gente que está sendo, parece que os bandidos, que a gente tem que viver preso, a gente tem que colocar câmera, a gente tem que ficar acuado, né? Certo, muito obrigado pela entrevista. Nas palavras da Gisele, está todo mundo sem saber o que fazer. E eu adiciono um questionamento aqui, o que é que está acontecendo com o centro de Uberlândia? Estou dizendo isso, estou perguntando, desde o balanço geral de hoje. Nós viemos noticiando ao longo do dia de hoje os diversos casos que vêm sendo registrados aqui no centro da cidade. Já já você vai acompanhar aqui no Cidade Alerta Minas uma reportagem completa que eu preparei para você aí assistir e entender o quanto a situação é preocupante aqui no centro da cidade. A Gisele dizia o seguinte, que diversos colegas dela estão pensando em desistir. Nessa reportagem que você vai ver logo mais, você vai ver que muitas pessoas desistiram. Tanto é que diversos imóveis aqui no centro da cidade têm placas para alugar ou vender. E aí, o que gera um outro problema. Imóveis inutilizados acabam trazendo também transtornos, propiciando o aumento da situação de violência. Muitas foram as vítimas que eu conversei, que deram os seus relatos, fizeram o que na verdade a gente pode chamar de desabafo. Estão prestes a desistir também. O que é que as autoridades podem fazer para que a situação não piore? É o que a gente está se perguntando ao longo do noticiário do dia de hoje, não é mesmo, Luciana? Com certeza, Tarcísio. É um medo, é um drama enfrentado por muitos comerciantes, por muitos empresários. Essa onda de furtos e roubos, então, que atinge o comércio de Uberlândia tem causado um impacto devastador. Os empresários que amargam prejuízos estão sem perspectiva de um cenário melhor. A Câmara de Dirigentes Lojistas já está mobilizada na cobrança por segurança junto às autoridades. Imagens de câmeras de segurança por toda parte têm registrado cenas de uma novela que parece sem fim. É o número de furtos e roubos a estabelecimentos comerciais em Uberlândia.
Entre os atores de tantas histórias tristes da vida real, as vítimas. É o caso desta mulher, dona de uma loja de cosméticos no bairro Laranjeiras. Aquele dia é um dos piores dias da minha vida, porque eu fiquei o dia todo sentindo mal. Achei até que eu fosse infartar, de tanta dor no peito que eu senti o dia todo, porque eu me senti invadida, violada, violentada, sabe? Foi uma coisa muito difícil da gente explicar, porque é uma coisa que você não estava esperando. Você está dormindo e acorda com o telefone tocando para te avisar, então você leva um susto muito grande. No dia 2 de maio, 2 criminosos chegaram às 4h43 da manhã. Encostaram bicicletas na parede do imóvel. Em menos de 1 minuto, arrombaram uma porta de aço, que, mesmo presa pelas 2 extremidades, foi retorcida. A dupla invade o local. Um criminoso usa a lanterna do celular, acha o interruptor de luz e a dupla usa um pano para recolher as mercadorias. Uma sacola também. Foram 7 minutos dos ladrões dentro do estabelecimento e o prejuízo foi de R$15 mil. Uma câmera do lado de fora flagrou o momento da fuga dos bandidos com a trouxa improvisada. E dentro dela, muito do trabalho e do esforço da comerciante. Foi levado, que era um notebook novo, eu não consegui adquirir um outro ainda. Ele era minha ferramenta de trabalho diário, eu trabalhava com ele, que eu faço venda online também. Então, assim, e tem informações nele também, eu tenho um histórico, tenho minhas coisas nele, então, assim, fotos. Então, assim, a gente fica... Porque, assim, eu acho que o resto tudo seria até irrisório pelo bem que o notebook significava para mim. De acordo com a Secretaria de Justiça e Segurança Pública, em Uberlândia, em 2023, foram 564 estabelecimentos comerciais alvos de furto. De janeiro a maio do ano passado, 665 registros. De janeiro a maio deste ano, 695. Um aumento de 4,5%. Agora, no caso de roubos, em 2023, foram 206 registros. De janeiro a maio, 75. E este ano, de janeiro a maio, foram 98 roubos. O aumento, no mesmo período de um ano para o outro, foi de 30,67%. Salões de beleza, clínicas, lojas de roupas e acessórios. Donos de todo tipo de comércio estão reclamando da insegurança. Tem gente com medo de abrir as portas. Recentemente, noticiamos o protesto de donos de joalherias diante de tanto prejuízo. Entidades de classe estão se posicionando. O presidente da CDL, a Câmara de Dirigentes Lojistas, fala em ações conjuntas para a prevenção e enfrentamento dos casos de furtos e roubos em Uberlândia. Nós estamos, primeiro, juntando provas de tudo que está acontecendo, fazendo estatísticas e enviando isso aí agora, através de documentos adequados, para a Câmara e o Senado. Para reagir e acabar com isso, é mexer na legislação lá em cima. E segundo, para coibir, aumentar significativamente o efetivo de polícia militar e o apoio da prefeitura, no sentido até de pensar numa guarda civil, que isso aí é outro problema, porque também traz um volume grande de despesa para a prefeitura, que talvez, no momento, eu já não sei se seria adequado. Mas aí são as formas de você se defender. Bom, estamos aí vendo um esforço de todas as entidades que fazem parte aí do trabalho de comerciantes, que representam comerciantes e empresários da cidade, em realmente buscar alternativas para resguardar a vida dos empresários, dos funcionários e, mais do que isso, para fazer com que, de fato, as portas desses estabelecimentos continuem abertas, continuem sendo pontos de geração de emprego, continuem movimentando a economia e que mais pessoas sintam-se encorajadas a empreender, a abrir o próprio negócio com base no cenário aqui da cidade. Entretanto, como nós dissemos no início, o que se vê agora
é uma perspectiva péssima. É, na verdade, uma ausência de perspectiva. Porque quem tem um comércio hoje precisa lidar com a quebra de caixa, investindo em sistema de videomonitoramento, em os mais diversos sistemas de segurança para tentar inibir a ação dos bandidos e que ainda assim são vítimas desses criminosos que desafiam qualquer barreira que é imposta. Então estamos vendo, de fato, o poste fazendo xixi no cachorro. Aqui, ó, inverteu tudo. Tá um caos. Só que esse caos não é de agora também não, tá? Então não comece a inventar história não, porque esse caos aí, ó, já vem de muito tempo. São anos e anos construindo esse caos para chegar do jeito que chegou agora. É uma escada que não sobe. No caso, essa tá descendo, né? Porque a gente tem que estar lá pro subsolo. Já estamos lá no subterrâneo, batendo aqui, ó, fazendo high five com o capeta. Porque é tanta tragédia, é tanto caso que é registrado aqui na cidade que não há como se ter uma perspectiva feliz de um futuro que chega. O negócio que nós estamos enfrentando agora é realmente preocupante. Nós estamos vendo o CDL trabalhando, estamos vendo os comerciantes se organizando e também montando ali certas comissões com representantes que de fato vão cobrir e vão cobrir essa demanda e cobrar resposta das autoridades, e vendo também que a população não está mais se calando, está denunciando, está registrando. Quando eu trouxe ali os dados que foram enviados pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, de furtos e roubos aqui na nossa região, eu estou falando ainda de uma parcela mínima dos casos, porque nós lidamos também com o problema da subnotificação. Muitos comerciantes e empresários que, até pelo prejuízo ter sido menor ou pela canseira mesmo, a preguiça da burocracia do nosso sistema, acabam não denunciando, acabam não fazendo os registros, não documentando. Então, esses números que já demonstram um aumento nos índices de furtos e roubos aqui na região, eles podem ser ainda maior, porque a gente ainda lida com a subnotificação.